Moçada, hoje vamos falar da trajetória de um astro, um cometa que já cumpriu sua jornada e infelizmente já partiu. Rest in peace, Mr. Ace Frehley. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, seu peso do dia chegando para pôr mais peso em sua vida. E antes de falarmos do assunto de hoje, peço a você que ainda não fez sua inscrição, que vá lá, que o faça, né, para o canal continuar aí fazendo os seus vídeos pesados. E como eu já falei para vocês, então, moçada, hoje é um Rest in Peace. Um Rest in Peace de Ace Frehley, que recentemente nos deixou. E eu só queria traçar umas considerações aqui antes, só para situar vocês da situação, que é o seguinte, situar a situação é muito bom, né? Nós já fizemos aqui no canal, você já deve ter assistido alguns, e se não assistiram, vai lá que tem alguns bem legais. Nós já fizemos alguns Rest in Peace aqui. E de músicos que eu gostava muito, né? E é claro, eu nunca gostei de fazê-los, porque eu preferia que os caras estivessem aí, né? Mas a vida é assim mesmo, assim como eu não tô gostando de fazer esse hoje, né? Porque eu preferia que Space Ace continuasse ainda por todo sempre, né? Mas esse aqui, particularmente, é um pouco mais dolorido. Sabe por quê, moçada? Porque, assim, o Kiss, eu tenho uma certa dívida de gratidão com o Kiss. Porque, assim, ó, todo roqueiro começa algum dia com alguma banda, né? E o meu começo, o meu início foi o Kiss, tá? Eu já fiz curtinhas aqui, né, shorts, dizendo aí que eu comecei, os primeiros contatos meus foram lá com o Slade, com o Pink Floyd. Mas assim, eram coisas esporádicas, eu era muito pequeno ainda, tal, até curtia, mas não chegava, não foi assim uma coisa. O que me fez ser roqueiro mesmo, curtir mesmo rock and roll, foi o Kiss. Eu comecei com o Kiss. E eu digo que é uma certa dívida de gratidão, porque além de curtir rock and roll, rock clássico, rock pesado, heavy metal, hard rock, progressivo e tudo mais, eu gosto de curtir esse negócio, é legal. Sabe, eu acho que todos vocês aí que são roqueiros entendem bem o que eu tô falando, né? O rock and roll é um negócio legal, é um negócio bacana, é um negócio diferente. Você pode ver, né? A gente tem camisas, a gente tem chaveiros, tem bolsas, tem tanta coisa, né? A imagem é um negócio legal. Você vê, né? Nada contra quem gosta, claro, né? Já falei muitas vezes aqui que todo estilo musical é válido para quem gosta, mas você não vê pessoas na rua usando camisa aí do Zezé de Camargo e Luciano, da Gal Costa, do Frank Sinatra, não tem. Mas você vê Iron Maiden, Black Sabbath, né, Judas Priest, Kiss, essas coisas aí, né? Então é um negócio legal, eu gosto. E foi o Kiss que me colocou nessa aí. Então perder agora, pela primeira vez, um cara da formação original. Eu sei, Eric Carr morreu também, né? Mark St. John também, mas era uma outra época, a banda tava lá embalada e tal. Agora a banda não tem mais a possibilidade deles voltarem. Então foi dura essa morte do Ace Frehley, sabe? Parece que foi uma pessoa próxima que foi embora. Então, posto isso aí, vamos falar da trajetória dele aqui, como já falei do Dio e de tantos outros, né? Não são tantos assim, mas de alguns outros. Bom, Paul Frehley, o nome dele também era Paul Frehley, né? Ele mudou para Ace quando entrou no Kiss, porque o Kiss já tinha o Paul, né? O Stanley Eisen, que virou o Paul Stanley. Então aí, ele resgatou um apelido que ele tinha na adolescência e virou o Ace Frehley, do guitarrista do Kiss. Mas Paul Frehley nasceu no Bronx, em Nova York, em 27 de abril de 1951. E já de garoto, ele foi seduzido por uma guitarra. Ele contava que ele ficou muito impressionado ao ver uma guitarra na casa de um menino amigo dele, uma guitarra que estava ligada no amplificador, e ele ficou doido com os sons amplificados que a guitarra produzia. E ele viu que ele tinha que fazer aquilo. Então ele curtia as bandas da época, né? Beatles, The Who, aquelas coisas todas lá. E começou a tocar. E formou, na sua adolescência, até a idade adulta, né? Inúmeras bandas amadoras aí, que ele foram servindo para ele aprimorar a técnica, mas que servia como um bico, né? Para ele ganhar uns troquinhos aí enquanto ele trabalhava com outras coisas. E lá por volta de 73, ele estava nessa, né? Tocava aí em bandas amadoras e trabalhava com um táxi. E tava meio duro, né? Vivia meio duro. E ele esperava, sim, né?
Mas era assim, muita ilusão, mas ele esperava ter uma chance num grupo profissional e conseguir ganhar dinheiro como músico profissional. Até que ele viu um anúncio, né, numa revista, de uma banda procurando um guitarrista. E ele foi atrás e veio isso aí. E a banda em si era o Kiss. Aí, aliás, moçada, até falar uma coisinha pra vocês, quando aconteceu o falecimento dele há alguns dias aí, muitos veículos aí que noticiaram colocaram morre Ace Frehley, guitarrista fundador do Kiss. Ele não foi fundador do Kiss, tá? Ele foi membro da formação original, mas quando ele entrou na banda, ele foi o último a entrar, inclusive. A banda já tinha sido fundada por Gene Simmons e Paul Stanley, que depois, obviamente, precisavam de outros músicos, arrumaram um baterista e tentaram até levar a coisa como trio. Mas Paul Stanley não estava preparado, não queria, sentiu que não podia, que não dava para ele ser o guitarrista principal, né? Fazer base solo e vocais e tudo mais. Eles acharam que era muito melhor Paul Stanley ficar com a base e arrumar um guitarrista solo. Então é aí que eles colocaram o anúncio que o Ace Frehley foi lá. E essa audição do Ace Frehley com o Kiss, ela tem muitas lendas aí, né? A mais famosa delas é a história lá dele ter aparecido com um tênis de cada cor, né? O que ele confirma, ou confirmava, né? Que infelizmente, o que a gente falar dele agora, a gente tem que usar o pretérito, né? Ele confirmou isso aí nas suas autobiografias e tal, que ele chegou lá com um tênis de cada cor, mas assim, aquilo não foi exatamente determinante para ele entrar na banda, né? Tem até duas coisas diferentes aí que esse não confirmou nem desmentiu. Tem uma lenda delas aí que diz que quando os caras bateram o olho nele, viram ele que com tênis de cada cor, falaram, esse aí é o tipo certo, né? E tem uma outra lenda que diz que Gene Simmons, Paul Stanley e Peter Criss não falaram nada, mas Gene Simmons não gostou daquela imagem do Ace Frehley, que achou que ele parecia um mendigo. Então tem essas duas histórias antagônicas, a gente não sabe direito o que realmente aconteceu. Mas o que Ace dizia é que, na verdade, ele levou um certo puxão de orelha, uma bronca do Gene Simmons, quando ele chegou no ensaio. Porque, segundo ele chegou lá, pegou o amplificador, ligou a guitarra e começou a tocar para afinar, conferir a afinação, dar uma aquecida e tal. Mas já tinha os caras tocando, ensaiando. E o Gene Simmons chegou para ele e deu uma bronca. Falou, você não tem educação não, rapaz? Não é que os caras estão tocando lá, para de tocar aí, né? Que você tá atrapalhando. Mas ele disse que não ficou bronqueado com o Gene Simmons nessa aí, não. Ele disse que achou até que o Gene tinha razão, que ele não se comportou bem mesmo. Na verdade, ele gostou muito do que ele viu nesse primeiro encontro, né? Que ele achou que os caras eram muito sérios e profissionais. E ele viu que ali ele poderia encaixar e dali poderia sair alguma coisa legal, né? Ele disse que gostou do Gene Simmons por essa sinceridade, ter dado a bronca nele. Gostou do Paul Stanley, que ele considerou um cara muito sério e cordial. E gostou do Peter Criss, que o Peter Criss começou até a fazer um pouco de farra com ele já, tirar sarro, fazer umas piadas. E o Ace gostava muito de piada, né? O que o Peter Criss começou a tirar sarro com ele foi com o negócio de comida chinesa, aquelas coisas, porque o Ace Frehley, apesar de não ter nenhuma ascendência oriental, ele tinha os olhos um pouquinho puxados, né? E nada não que ele parecesse um chinês, mas o Peter Criss começou a encher o saco com isso e ele acabou gostando. Então ele se sentiu muito bem e principalmente que eles tocaram, né? Ele tocou um pouco para os caras ouvirem e Paul Stanley depois falou que eles iam tocar juntos, né? Explicou para ele lá, eles tocaram uma música, que foi Deuce, né? Uma música que depois entrou no primeiro disco do Kiss. E eles tocaram essa música aí e a coisa rolou muito bem, né? Ele sentiu que a coisa foi bem e os caras também gostaram. No final, né, da audição, disse que o Paul Stanley falou para ele que, visivelmente contente, né, com o resultado, o Paul Stanley falou para ele que tudo tinha corrido muito bem, mas tinha outros caras para ouvir, e depois pro Ace ligar, dali uma semana. Na verdade, eles ligaram, chamaram o Ace de volta, tocaram de novo, e aí acertaram, né? Falaram que, ó, não, é você mesmo, tal, e ele entrou no grupo. Surpreendeu alguns até, sabe? Porque quem conhecia os caras achavam que o guitarrista que entraria seria o Bob Kulick. Inclusive, esse fala que o Bob Kulick estava lá na audição e ele meio que sacaneava com todo mundo que ia fazer audição, tipo assim, vocês estão aqui perdendo tempo, porque o guitarrista você eu, né? Porque ele já era conhecido dos caras, são não sei o quê, um bom guitarrista também, mas era aquela história, né, moçada? O que os caras queriam era um cara que tivesse aquele carisma, que se encaixasse, porque já desde do primeiro momento, Gene e Paul quiseram fazer uma banda diferente,
né? Não simplesmente uma banda para chegar e tocar rock. Eles queriam fazer um negócio diferente, grandioso, e fazer muito sucesso e ganhar muito dinheiro. Falaram isso aí pro Peter Criss, que era outro Durango também. O Peter Criss achou o máximo, e o Ace também, né? Então aí, as ideias originais eram de Paul e Gene, mas tanto o Peter Criss como o Ace Frehley engrandeceram também as coisas depois que eles entraram, né? Criaram os seus personagens. O Ace Frehley, inclusive, criou o logotipo, né? Aquele logotipo típico do Kiss que a gente mostra aqui, ó, né? Com esses S's aí em forma de raio. E o Ace jurava que isso aí nada teve a ver com os S's lá da SS alemã. Ele disse que isso aí não passou nem longe da cabeça dele. Na época, o que ele quis fazer foi representar raios com os dois S, né? E ficou desse jeito aí, depois o Kiss colocou aquilo lá em luzes, tal, não sei o que, e acabou dando muito certo, né? E a banda deu muito certo, talvez tenha dado até mais certo do que seus idealizadores pensavam, né? Virou um negócio estrondoso, uma máquina de vender discos, lotar shows e fazer dinheiro, né? Com vários personagens aí, histórias em quadrinhos, um monte de coisa aí que foi uma loucura, né? E o Kiss era um quarteto, né? Se fixou como quarteto, e era um quarteto que não tinha líder, tá? Os caras, os quatro, tinham a mesma voz ativa ali, tanto pro lado artístico como pro lado dos negócios. Só que, com o passar do tempo, não demorou muito para esse quarteto sem líderes se transformar em duas duplas. Quais duplas? Que aí apareceram algumas diferenças entre eles. De um lado, Paul Stanley e Gene Simmons. Do outro, Ace Frehley e Peter Criss. De que forma? Paul Stanley e Gene Simmons eram os sérios, os dois caras sérios e sóbrios do negócio. Porque, por mais incrível que possa parecer, Gene Simmons e Paul Stanley não bebiam e não usavam drogas, né? Gene Simmons não bebia nada. Paul Stanley de vez em quando tomava uma taça de vinho, mas longe de ficar chapado, essas coisas. Uma taça de vinho não chapa ninguém, né? Então, os caras estavam sempre sóbrios e levavam as coisas muito a sério, né? Com os negócios e tudo mais. E esse Peter, eles entraram, embarcaram naquela do Rockstar, né? Aquela vida de Rockstar, lá de encher a lata e fazer farra até cair de exaustão, né? E isso aí, na verdade, não chegava a prejudicar a banda, porque aquilo que eu já falei pra vocês aqui em outras vezes, tem cara que chapa, né? Mas não prejudica o trabalho da banda, porque na hora de tocar o cara se garante, ele vai lá e toca, né? E era o que acontecia com esses caras. Eles chapavam, mas eles tocavam, né? Não tinha problema com gravação, com entrevista, com show, com nada disso, né? Então, deixa a gente aí e não enche o saco, praticamente isso aí, né? A única coisa aí que incomodou o Gene Simmons nessa época aí, porque teve uma rede de hotéis, uma grande rede de hotéis nos Estados Unidos, que proibiu, né, a hospedagem do Kiss em todas as suas filiais do país por causa das farras, né, destrutivas de Ace e Peter, de estragar as coisas nos quartos de hotéis e aquelas coisas todas lá. Na verdade, as bandas que tocavam com o Kiss, muitas tocaram com o Kiss nessa época aí, adoravam o Ace, sabe, por causa desse jeitão extrovertido dele aí, diz que ele era um piadista muito grande, né, um cara que divertia os outros, sabe. Até a risada dele a simples risada dele fazia os outros dar risada. Inclusive, isso aí, eu acho que é verdade mesmo que os caras falavam, porque no YouTube, se vocês olharem aí, até tem alguns vídeos só das risadas do Ace Frehley, né? E o cara era um palhaço, na verdade, né? A turma gostava muito dele, mas Gene Simmons e Paul Stanley torcia um pouco o nariz. Mas tudo bem, a coisa ia, né? Como que eu falei pra vocês, aquilo não prejudicava a banda, até que começou a prejudicar. Isso, o que preocupava Gene e Paul é que a coisa estava indo tudo muito bem, mas eles sabiam que uma hora ia dar uma zebra, ia ter alguma consequência, ia ter algum preço. E acabou acontecendo mesmo, né? E isso aí primeiro apareceu com o Peter Criss, tá? Peter Criss, o chapado de sempre, mas que não comprometia, começou a comprometer, né? As coisas começaram a piorar para ele, teve um divórcio e tal, ele começou a se afundar cada vez mais e ele começou a prejudicar o desempenho da banda. De que forma? Então se sabe, os caras não sabem direito também, ninguém confirma, ninguém desmente, ninguém explica direito. Se Peter Criss fazia aquilo por sacanagem, né, consciente, ou se ele estava fazendo porque ele estava se perdendo mesmo, achava que estava tocando certo, mas não estava.
O que ele fazia? Quem toca sabe, mas para quem nunca tocou, a questão é a seguinte: uma coisa que é muito importante quando músicos tocam em grupo é o tempo da música. Eles têm que todos estarem sincronizados no tempo certo. Senão, o ritmo, né, fica uma guitarra de um jeito, baixo do outro, a bateria, qualquer coisa, né, se perde. E o cara principal que determina esse tempo aí é o baterista. A bateria, quando os caras vão tocar, ela funciona como um metrômetro. Metrômetro é aquele aparelho, né, que marca o tempo. Então, a bateria, o cara bota o ritmo, principalmente no Kiss, que era uma banda assim que costumava sempre acelerar um pouco o ritmo das músicas ao vivo. A bateria é muito importante, né? Então o cara determinava ali o tempo e os outros seguiam. E o Peter Criss começou a alterar o tempo das músicas durante os shows. E aí, sem aviso, né, os caras se perdiam. Então a banda começava a tocar mal, porque numa coisa dessa, imagina, você tá tocando lá, né, tocando a guitarra, tocando baixo, cantando, e você tá ouvindo a bateria no tempo ali, você tá seguindo. Sem aviso, a bateria muda o tempo, você se perde. O cara ao seu lado também, como é que você vai fazer? Você vai seguir o quê? O que o cara tá seguindo? O outro que tá com você. Então, a música se perde, a banda começa a tocar mal. E aí a coisa começou a ficar séria, porque os caras diziam que enquanto o Peter Criss sacaneava com eles, tudo bem, mas começou a sacanear com os fãs que pagavam ingresso. E eles sempre foram muito fiéis aos fãs, aquelas coisas todas lá, né? Nessa época aí, então, até o Ace Frehley se colocou contra o Peter Criss, né? O parceiraço de farra. Mas quando começou a prejudicar o desempenho da banda, até o Ace Frehley ficou contra. E a situação ficou insustentável a ponto de Peter Criss sair do grupo em 1980, após o lançamento do álbum Unmasked. Bom, e aí? Arrumar outro baterista, né? Bom, entrou outro baterista na banda. Outro Paul, pra falar a verdade. O que tinha de Paul aqui também? Era o Paul Caravello, que virou o Eric Carr, né? E era a época das máscaras, né? Ele desenvolveu lá a figura de uma raposa, porque ele dizia que era um cara esperto e tal, e tudo muito bonitinho, mas só que, na verdade, o Kiss nunca mais foi o mesmo. Porque assim, do ponto de vista musical, né? Do ponto de vista musical, tudo continuou na mesma, né? Eric Carr era um ótimo baterista, saiu um baterista, o Kiss colocou outro, e beleza, né? Ele se entrosou muito bem musicalmente com os caras, reproduzindo, sem problemas, as músicas anteriormente compostas e gravadas e tocadas pelo Peter Criss. E nas composições novas também ele se adaptou muito bem com os demais. Do ponto de vista pessoal também estava tudo muito bonitinho, só que havia uma diferença. Eric Carr não foi efetivado como membro da banda. Ele era um músico contratado e tinha um salário. O Kiss passou a ser então Gene Simmons, Paul Stanley e Ace Frehley. Os patrões, no caso. E o Eric Carr, ele não era um cara de farra também. Então ele se identificava muito mais com o jeito de ser de Paul e Gene do que o jeito do Ace, né? E embora eles se dessem muito bem, mas rapidamente, como o Eric Carr era um cara esperto, ele já viu quem dos patrões ele devia obedecer, a quem ele devia obedecer, né? E a quem ele não devia seguir, no caso aí. Então o Ace acabou ficando meio que sozinho na farra, tá? Aquele equilíbrio que tinha antes, quando tinha o Peter Criss e ele de um lado, e o Gene Simmons e o Paul Stanley do outro, que eram duas duplas, aquele 2-2 que equilibrava as coisas, desapareceu. E o Ace acabou ficando meio sozinho nessa aí, ficou enfraquecido nessa situação. Então, o cara que enche a lata para as coisas já é um cara meio fraco, né? E aí um cara meio fraco, quando a coisa aperta, o que ele faz? Ele enche mais a lata ainda. Esse foi, mergulhou de cabeça e começou a chapar ainda mais depois que ele perdeu seu parceiraço de farra na banda. E ele chegou num ponto, então, que a coisa não estava dando mais, né? O ponto culminante, inclusive, foi que ele saiu dirigindo uma vez bêbado, né, chapado, e em alta velocidade. Alguns carros de polícia começaram a persegui-lo. Ele foi tentar fugir, ele deu uma pancada com o carro, se arrebentou, quase morreu. Essa pancada parece que despertou ainda um último lampejo de juízo que tinha na cabeça dele. Ele sacou que ele tinha que parar com aquilo, porque ele estava indo para o fundo do poço. Se ele não parasse, ele ia morrer, né? Então ele resolveu que ele tinha que dar um tempo com tudo, parar com tudo e se tratar para se livrar dos problemas, para se recuperar fisicamente. E ele tinha que, então, para fazer isso, ele tinha que sair da banda. Porque, é claro, a banda não tinha culpa dele estar nessa situação. Mas com o ritmo frenético que a banda tinha de
composição, gravação, excursão, composição, gravação, excursão, aquele negócio que não parava, ele não ia ter como dar o tempo necessário para se recuperar. Então, no final de 82, esse Frehley acabou saindo do Kiss, né? E então aquela mágica, né, da banda acabou se desfazendo de certa forma, porque esse Frehley foi embora. E o Kiss seguiu a sua vida do outro lado, né? Ele foi substituído pelo guitarrista Vinnie Vincent. O Kiss seguiu a carreira e ele foi se tratar. E ele sumiu por uns tempos mesmo, sabe? Não foi assim como o Peter Criss, que logo depois que saiu, deu um tempo, já começou a gravar, formou uma banda e tal. O Ace sumiu por uns tempos, que ele colocou na cabeça o seguinte: não, primeiro eu vou me tratar, vou me recuperar fisicamente. A hora que eu estiver bem, eu retomo a carreira. E foi o que ele fez. Depois de alguns anos sumido, ele reapareceu. E reapareceu dizendo que ele estava muito bem, né? Nunca tinha estado tão bem antes. E é verdade, né? Acho que era verdade, porque, assim, o cara que chapa direto, tá lá no fundo do poço, depois ele para com tudo, vai se tratar, ele melhora, né? Então ele estava bem, ele tava começando, já tinha começado a jogar tênis para recuperar, para manter a forma e tal. Não era uma época de febre fitness como é hoje, mas ele já tinha ido atrás de jogar tênis para melhorar a forma, tal, não sei o que, tava beleza. Então era hora de retomar a carreira, que era uma coisa que nunca o preocupou, né? Preocupava se ele ia conseguir se recuperar. A carreira era mole. Afinal de contas, ele era Ace Frehley, o grande guitarrista solo do Kiss, o homem que tinha vendido milhões de discos, tinha rodado o mundo aí tocando para grandes públicos. Então ele sabia que ia chover músico para tocar com ele e as gravadoras iam estender tapetes vermelhos para ele entrar para fazer um contrato, né? Mas a coisa não foi assim do jeito que ele pensou, porque aí ele tinha que ser Ace Frehley, mas tinha que ser do lado artístico, né, musical, mas tinha que ser Gene Simmons e Paul Stanley também do lado dos negócios, né? E quando ele teve que ser Ace Frehley, foi muito fácil. Formar uma banda para tocar foi a coisa mais fácil do mundo. Daqui a pouco eu falo aqui da banda que ele formou. Mas na hora de fazer o contrato de gravação, moçada, que aí ele tinha que ser o homem de negócio, o Gene Paul da vida, aí ele não foi Gene Paul. Aí ele era, sim, Ace Frehley, mas não do jeito que ele pensava. Porque se com os músicos e com o público Ace Frehley era o cara, para os executivos da gravadora, ele tinha fama sim, mas era outra fama. Ele era o desordeiro, bagunceiro, que se dependesse dele, o que seria acabado. Então, as gravadoras tinham medo de arriscar nele. As gravadoras não lhe estenderam tapete vermelho nenhum, fecharam as portas para ele. E ele bateu cabeça mais do que ele pensava para conseguir um contrato. No fim acabou dando certo, né? Mas ele demorou. As coisas começaram a melhorar para ele quando ele foi contratado como garoto propaganda de uma fábrica de guitarras, a fábrica Washburn. A Washburn era uma fábrica de instrumentos muito atuante nos anos 80, e a Washburn tinha lançado uma nova linha de guitarras de design futurista. Então o design futurista era um negócio assim meio remetia ao lado espacial, né? Aquele negócio de espaço, não sei o quê. Então ninguém melhor do que Space Ace para ser o garoto propaganda. Ele foi contratado, então, por essa fábrica aí. Então ele começou a tirar muitas fotos com aquelas guitarras extremamente modernas, né? De design extremamente arrojado, né? E era engraçado, porque nos tempos do Kiss, eles não se deixavam fotografar sem máscaras, eles escondiam o rosto, né? Então ele tirou algumas fotos, com algumas ele tirava assim, normal, com a cara limpa, assim, a guitarra pendurada no peito, assim, né? Mas algumas fotos ele tirava, que ele, com óculos escuros, ele levantava a guitarra assim até a altura do rosto, para cobrir, né? Como se ele estivesse escondendo, mas deixando aparecer um pouco da boca, sorrindo, para mostrar que era uma piada de Ace, né? Bom, com isso aí tudo, ele acabou, né? Os caras viram que a coisa parecia que ele estava diferente, ele acabou conseguindo um contrato de gravação e saiu esta coisa linda que eu tenho em mãos aqui, ó. Dá uma olhadinha. Ó. Saiu só em 87, mas saiu. Frehley's Comet. Um belíssimo de um lançamento. Um lindo disco de um contrato que ele conseguiu fazer com a Atlantic Records. Tá? Esse disco aqui, inclusive, quando tem um vídeo aí no canal também que eu falo, eu escolho um disco por ano da década de 80. E no ano de 87, apesar dos grandes lançamentos, eu coloquei esse aqui, tá?
Alguns até me deram pancadas depois nos comentários, porque assim, o Kiss também sempre foi uma banda que dividiu opiniões, né? Alguns adoravam e alguns odeiam, né? Então muita gente achou que, esse disco aí, esse Free e tal, não sei o que, esse disco aqui é maravilhoso, moçada, tá? É claro, eu sou fã, tá? Mas é um grande disco de hard rock. E a banda que ele formou, que tá aqui atrás, ó, que ele não teve problema para formar, uma banda excelente também, formada por esses caras aqui, ó. Dois músicos, dois e com ele três, né? Três músicos então bastante experientes e um músico que foi uma revelação dele aqui, ó. Esse aqui é o baterista Anton Fig. Anton Fig que tocou no disco solo do Ace Frehley, quando ele ainda estava no Kiss. Aqueles solos que eles lançaram em 78. Anton Fig tocou no disco solo dele. Aqui o Ace Frehley, né? Aqui o baixista John Regan. John Regan, um baixista experiente também, que já tinha tocado bastante tempo na banda do Peter Frampton, né, o guitarrista inglês Peter Frampton. E aqui o Todd Howard, um guitarrista base e vocalista, um jovem promissor aí que Ace Frehley arrumou. Então aqui a banda, vocês viram no formato do Kiss, né? Duas guitarras com um guitarrista base e vocalista, né? O Ace tava lá cantava algumas músicas de vez em quando também, principalmente as músicas dele da época do Kiss. E essa banda aqui foi muito legal e fez coisas muito legais. Mas assim, o Ace não teve uma carreira grande, massiva, de muitos discos, né? Ele não quis mais entrar naquela loucura. Posso colocar o disco aqui? Ele não quis entrar mais naquela loucura que era o Kiss, né? Que gravação, excursão, tudo ininterrupto, uma atrás da outra. Ele gravava, tocava tal, mas assim, não direto, né? Eram excursões não muito grandes, de vez em quando ele ia lá, lançava um disco, ele lançou alguns discos muito bons, mas não foram muitos. Ele foi levando a coisa legal assim. Uma outra coisa também é que ele não teve problemas com os caras do Kiss, né? Porque nessa época aí, nesse disco inclusive tem uma música que ele fez em conjunto com o Eric Carr, mostrando aí a amizade que eles formaram ali no Kiss, né? E o Ace Frehley chegou a tocar em shows, em alguns shows, em algumas músicas com o Peter Criss, na banda do Peter Criss. O Peter Criss chegou a tocar algumas músicas em shows do Ace Frehley. O Gene Simmons e Paul Stanley chegaram a tocar em alguns shows do Ace Frehley. Ace e Gene Simmons participaram do disco da vocalista Wendy Williams, né, um dos discos que ela gravou lá. Então, assim, ele tava levando a coisa na boa, né? Tinha amizade com os caras do Kiss e tal. E tava tudo muito legalzinho, né? Ele com a carreira dele de um lado, o Kiss do outro e beleza. Mas assim, paralelo a tudo isso, algumas coisas aconteciam no mundo. Alguns fãs do Kiss nunca se conformaram muito com a saída do Ace. E desejavam muito, apesar de gostarem dos guitarristas, né? Que o Kiss teve Vinnie Vincent e Mark St. John, assim, dois guitarristas bastante efêmeros, aí depois o Bruce Kulick que se consolidou ali, ficou ali na banda, né? E o Kiss, os caras tocavam legal, o Kiss fez coisas muito legais, né? É claro que os fãs continuaram gostando do Kiss, mas muitos deles se ressentiam. Falaram, pô, esse não devia ter saído daí, esse devia voltar para o lugar da onde nunca devia ter saído. Isso aí é um pensamento meu também, tá? Então sempre ficava naquela coisa, será que o Ace um dia volta, será que não volta, tal. Bom, os anos foram passando e nada de volta. Até que alguma coisa aconteceu em 94, moçada. É assim, ó. O Kiss tem um fã-clube que é considerado o maior do mundo, o Kiss Army, né? Antigo, né? Se formou lá nos anos 70 e cresceu demais. E é assim, é um negócio assim, muito incrementado, sabe? Parece que Kiss Army é o exército do Kiss, né? E os caras fazem um negócio meio estilo exército mesmo, sabe? Eles têm quartel, os filiados são chamados de recrutas, e todo aquele negócio lá, né? E o fã-clube cresceu bastante a ponto de eles começarem a organizar anualmente uma convenção do Kiss. O Kiss Convention. Que aí um grande encontro dos fã-clubes do Kiss, né, com coisas da banda, bandas cover e tudo mais ali, né? Vários dias numa cidade ali, celebrando, né, então, esse fanatismo do pessoal pelo Kiss, né? E o Kiss, obviamente, que sabia disso, colaborava, né, mandava material e tal, mas os caras nunca foram muito de participar das convenções. Até que em 94, o Peter Criss não estava muito bem, né? Tinha passado por um divórcio, tinha voltado a mexer com drogas, essas coisas, tal. Tava meio quebradão,
né? A carreira não estava indo bem. E ele achou que uma proximidade com o Kiss talvez pudesse levantá-lo. Então ele teve a ideia de participar da Kiss Convention de 94. Só que ele não foi lá, chegando lá e entrando. Ele, para não criar problemas, que ele não queria problema, ele queria que aquilo o ajudasse, né? Ele entrou em contato com o Gene Simmons e falou que ele queria participar. Se o Gene Simmons apoiava a ideia ou se ele era contra. Gene Simmons foi muito a favor da ideia. Porque Gene Simmons explicou isso aí, dizendo que Peter Criss fazia parte da família do Kiss e um membro do Kiss na Kiss Convention poderia engrandecer muito o evento. Então Gene Simmons deu o maior apoio, sabe? Pagou tudo pro Peter Criss lá, pagou passagem, hospedagem e uma limusine, que é claro, né? Tudo do Kiss tinha que ser grandioso, então o Peter Criss não poderia aparecer na Kiss Convention de táxi, né? Teve que aparecer de limusine, com muito estardalhaço e tal. E é claro que a participação dele lá fez o negócio ir abaixo, né? Pô, Peter Criss em pessoa chegou lá na Kiss Convention, o negócio virou de ponta cabeça. Foi uma repercussão, assim, enorme. Embora ninguém tenha falado em volta alguma coisa desse tipo, ficou claro, uma coisa que acho que ninguém duvidava, mas aí veio a comprovação, que os antigos membros, né, os membros da formação original, ainda tinham muita força junto aos fãs do Kiss. Bom, o tempo continuou passando, chegou o ano de 95. Nessa época aí, a MTV era muito forte, né, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, tá aqui no Brasil, inclusive. E a MTV lançou uma série chamada MTV Unplugged. Então, que aqui no Brasil ficou conhecido como Os Acústicos da MTV. O que era isso aí? Uma banda se reunia num show para tocar as suas músicas em formato acústico. E aquele show era gravado, lançado em CD e DVD, e depois o material era veiculado na MTV e tal, como clipe, como especiais, aquelas coisas todas lá, né? E chegou a vez do Kiss fazer o seu acústico. E assim, né? Bem arriscado, porque uma banda de rock pesado, tal, uma banda sempre elétrica, né? Tocar tudo no acústico, fica uma certa dúvida, será que vai dar certo, né? E como o Kiss não queria errar, os empresários, a gravadora e a MTV também tiveram a seguinte ideia. Baseados naquele furor que a presença do Peter Criss causou na Kiss Convention, eles tiveram a ideia de fazer o acústico, mas chamando Ace Frehley e Peter Criss para participarem. Não era uma reformar a banda antiga, mas sim fazer esses caras tocarem com o Kiss. Então foi o que aconteceu. O Kiss de 95 foi lá tocar, né? O show foi em agosto de 95, e o Kiss de 95 era Gene Simmons, Paul Stanley, Bruce Kulick e Eric Singer, né? E esses acústicos aí era assim. Na frente da bateria ficavam os caras, os guitarristas sentados em banquinhos, tocando o violão e o baixo acústico, né? Então aquele negócio vai pegar o violão no colo e tocar. Então foi assim, né? Os três caras na frente ali da bateria tocando o Kiss. Lá pelas tantas do show, colocaram uma cadeira a mais, um banquinho a mais ali na frente, e montaram uma bateria ao lado da bateria do Eric Singer. E a banda tinha tocado ali música só da sua fase depois da formação original, né, nas fases posteriores. Ao final de uma música, Paul Stanley falou assim para o público: agora vamos receber alguns membros da família, e não estou falando de nossos pais. Eu acho que você já deve ter visto isso, né? A MTV não tem mais, mas o vídeo está aí no YouTube. E adentraram ao recinto Ace Frehley e Peter Criss. Não para reformar a banda, como eu já falei, mas para tocar com a banda, porque Bruce Kulick e Eric Singer não saíram. O Peter Criss sentou na bateria ao lado do Eric Singer, e o Ace Frehley sentou ali no banquinho, junto com os três que estavam ali na frente. E até o Paul Stanley falou: nós nunca tentamos isso, conversa, né? Já tinha ensaiado, óbvio. Mas ele falou: nunca tentamos tocar assim, em sexteto, não sabemos o que vai dar, nos vemos no fim da música e tal, né? Bom, tudo deu muito certo. Eles tocaram ali clássicos, então, da época primordial do Kiss, né? Da primeira formação. E no fim do show, é Gene Simmons que fala, sabe, que no fim do show, ninguém falava em volta. Cada um desejou sorte pro outro, foi todo mundo embora. E não se falava mais nisso. Quem que ele queria enganar, né? É claro que os caras colocaram eles ali para garantir o sucesso do acústico e viram que, né, depois o negócio poderia dar certo. E como foi estrondosa a repercussão dessa união aí,
os caras viram que ficou inevitável a volta do Kiss original, né? E por mais que Gene Simmons e Paul Stanley ainda tivessem algumas dúvidas, né, por causa dos comportamentos erráticos que Ace Frehley e Peter Criss tiveram, que levaram as suas saídas da banda anos antes, né, não deu para evitar a volta. Mas assim, o Kiss voltou, o Kiss original voltou com os 4 membros originais, isso em 96, né? O disco daquela gravação lá, o disco, os DVD e o CD foram lançados em 96 e no mesmo ano de 96 houve a volta da formação original. Mas assim, musicalmente voltou a banda, mas estruturalmente era muito diferente, tá? O Kiss continuou sendo como era antes, já vinha sendo há muitos anos, Gene Simmons e Paul Stanley. Esse Frehley e Peter Criss foram contratados e tinham um salário. Eles protestaram no início, mas as partes de Gene Simmons e Paul Stanley deixaram bem claro que ou seria assim ou nada. Como eles viram que era uma oportunidade muito grande que eles não podiam deixar passar, eles acabaram aceitando, né? Engraçado o papo do Gene Simmons essa aí, moçada, que disse que aquilo lá era até uma proteção para esse Peter, porque se a coisa fracassasse, quem arcaria com o prejuízo seria ele e Paul, né? Esse Peter teria os seus salários garantidos. Vocês acham? Será que alguém passou pela cabeça de alguém que aquilo não ia dar certo? É claro que deu, né? E quando viram que a coisa tinha proporções dinossáuricas, né? Esse Peter chegaram até a criar problemas, porque queria um aumento, tal, não sei o quê. Foram alguns problemas que começaram a acontecer, ao meio de alguns outros, né? A volta se deu em 96, foi fantástico para os fãs, né? Eles gravaram um disco, saíram em turnê, os shows eram maravilhosos, mas a união durou até 2002, 6 anos, e depois se desfez, porque os problemas aconteceram ali nessa reunião. Que problemas? Olha, primeiramente, pro Ace Frehley, a coisa foi um pouco pior. Por quê? Porque assim, ó, tinha um cara que trabalhava como gerente de turnê do Kiss, que se chamava Tommy Thayer. Tommy Thayer? Tommy Thayer não é o guitarrista que substituiu Ace Frehley depois que ele saiu em 92? Exatamente, ele mesmo. Ele trabalhava no Kiss, mas não como guitarrista. Ele era músico, sim. Ele tinha começado sua carreira de músico nos anos 80 numa banda de hard rock chamada Black and Blue. Uma das muitas bandas que surgiram na onda ali do hard rock dos Estados Unidos nos anos 80, né? Só que essa aí, apesar de muito legal, foi uma daquelas que não tiveram, assim, grande sucesso. E o Tommy Thayer acabou indo tocar numa banda cover do Kiss. E na banda cover do Kiss ele fazia o Ace Frehley, né? E o Tommy Thayer era um grande fã do Kiss, um grande fã do Ace Frehley, né? Cresceu ouvindo o Kiss e tal, e beleza. E quando teve essa reunião aí, o Kiss, a ideia era tocar, então, músicas da primeira formação, que a banda tocava mais algumas, mas eles tinham que tocar muito mais, em músicas que fazia muito tempo que eles não tocavam. Então o Paul Stanley se colocou meio preocupado. Eu tô falando bastante do Kiss aqui, pessoal, porque assim, a trajetória do Ace Frehley, mas a história dos dois se confundem, não tem como separar, né? O Paul Stanley se colocou meio preocupado com os ensaios e tal, e o Gene Simmons até teria falado, não precisa nem ensaiar, né? Eu não preciso ensaiar, ele falou que eu conheço aquelas músicas com a palma da minha mão. Mas prevaleceu a ideia do Paul Stanley e eles foram ensaiar, e consta até que depois do primeiro ensaio, Paul Stanley teria chegado pro Gene Simmons e falado assim, parece que você não conhece muito bem a palma da sua mão, né? Porque as músicas estavam meio esquecidas, enferrujadas. Então, para todos eles, só que o Gene Simmons lançou uma pérola. Chamou o Tommy Thayer, que conhecia, esse sim conhecia as músicas com a palma da mão, porque tocava, né, na banda cover, que tocava aquelas músicas lá direto, e falou que o Tommy Thayer teria a incumbência de ensaiar o Ace Frehley, daquelas músicas daquela época lá. Então veja que situação inusitada, né? Primeiramente, pro Tommy Thayer foi assim quase que um sonho, né? O cara que era ídolo dele, ele tá ali pra... Um sonho, né? Uma situação curiosa, né? Ensaiar o cara tocar aquelas músicas que ele aprendeu com aquele cara, lá quando ele começou a tocar guitarra, né? E pro esse foi uma situação meio esquisita, porque assim, por quê? Meio assim, por que eu, né? O Peter Criss, ninguém chamou um baterista pra ensaiar ele. Por que ensaiar eu? Mas tinha que ser, foi.
Aí o Tommy Thayer disse que foi até meio decepcionante para ele. Ficou um clima não muito legal, porque disse que quando ele chegou, o Tommy Thayer, né, ele deu um abraço no Ace e falou assim, ó, se não fosse por você, nada disso seria possível. E o Ace Frehley, segundo o Tommy Thayer, reagiu de uma maneira muito fria, não foi aquele cara engraçado e tudo mais, né? O Tommy Thayer ficou meio decepcionado, mas tudo bem, o trabalho foi feito. O trabalho foi feito, ele saiu em turnê, mas Gene Simmons deu uma outra ordem para o Tommy Thayer, para ele se manter sempre pronto e preparado, que talvez ele precisasse tocar em algum show. Porque Gene Simmons não confiava no taco do Ace Frehley, com atrasos e essas coisas. E os atrasinhos começaram a acontecer mesmo, mas assim, não meio esporádicos, tal, nada muito sério. Até que um dia, veja só, né? Teve esse primeiro contato com o Tommy Thayer, que não foi dos melhores, e o Ace Frehley acabou tendo mais dois problemas ao longo do tempo com o Tommy Thayer. Um deles, assim, corriqueiro, e um que acabou sendo mais grave, que chegou até às vias de fato. Veja só. Um dia Ace Frehley, o Kiss tinha um show no Canadá, e Ace Frehley atrasou meio feio. Ele jurava, por tudo quanto era mais sagrado, que não foi culpa dele, que aconteceu tudo de errado quando ele foi sair de casa. O cara que ia pegar ele, teve um problema no carro, o cara não chegou. Aí ele teve que montar todas as coisas no carro dele, mas tinha dado uma tempestade, ele foi sair, o carro dele acabou encalhando, teve que ser rebocado, ele demorou para chegar no aeroporto. Quando chegou, por causa do mau tempo, o voo atrasou. Então ele atrasou para chegar ao show, mas chegou. No fim, quando ele chegou no local do show, ele foi pro camarim, ele se deparou, olha só a situação. Chegou no camarim e se deparou com o Tommy Thayer vestido de Ace Frehley, com a roupa e a maquiagem dele. Já pensou que situação? Você chega no lugar para tocar e você encontra você ali. Você dá de cara com você ali, pronto para entrar no palco. Mas isso que não teve nenhum problema, não. Diz que esse Frehley só olhou, passou na frente do Tommy Thayer e falou, e aí, Tommy, beleza? O Tommy falou, beleza, tá. O Ace foi lá pro camarim, botou a sua indumentária e foi pro palco tocar. Mas nessa noite, nesse show, quase que o Kiss tem dois Spaceman no palco, hein? Já pensou que situação? Tava tocando com um lá, daqui a pouco aparecia outro. Bom, claro que depois teve muito bate-boca, mas passou. Mas aí o incidente mais grave entre os dois, entre Ace Frehley e Tommy Thayer, aconteceu mais pra frente. Porque foi assim, ó. Nos anos 70, o Kiss tinha uma regra, que o camarim era sagrado. Só os profissionais estavam ali, só eles da banda e quem fosse estritamente necessário profissionalmente, ou seja, algum cara que fosse, ou alguma moça, alguma pessoa, né, que fosse responsável pelas maquiagens, ou para ajudar eles na indumentária, né, ou algum road, alguma coisa assim, um profissional, né, porque você sabe, um show tem toda uma equipe, a crew, né, a equipe de profissionais que trabalham ali, não é só os caras que tocam, não, né, mas tem que ser ali no camarim, só os músicos e algum profissional que fosse estritamente necessário. Nada de esposa, namorada, pais, irmãos, filhos, primos, amigos, nada. Ninguém que não tivesse que estar ali. E quando o Ace Frehley voltou para o Kiss, ele não perguntou nada, mas ele achou que essa regra ainda valia, né? Então a esposa dele o acompanhava nas excursões, mas não ia no camarim, né? Ficava longe. Só que ele começou a ver que a esposa do Paul Stanley ia para os camarins. Então foi um erro dele também, que ele não comentou nada com os caras. Ele achou que essa regra aí não existia mais. Então ele pegou um belo dia lá, a esposa dele, né, o Ace, e foi com ela para os camarins. Chegou na entrada do camarim, quem estava lá? Tommy Thayer. E o Tommy Thayer chegou e barrou os dois. Falou, opa, ela não entra aqui. Você sabe que ela não pode entrar. O Tommy Thayer falou pro Ace. Ele falou, como assim? A esposa do Paul entra, porque a minha não pode, a minha vai entrar. O Tommy Thayer falou para ele de volta, não, eu tenho ordem para não deixar ninguém entrar aqui, ela não vai entrar. Aí virou um bate-boca, e eles chegaram até as vias de fato, né? Consta que esse acabou dando um soco lá no Tommy Thayer e tal, e aí teve que entrar a turma do deixa disso e tal, então a situação ficou mais séria, e isso aí, tantas outras coisas, a questão salarial, né, a questão dos atrasos, a questão que ele começou de novo a mexer com substâncias. A verdade é que em 92 ele saiu de novo do Kiss, dessa vez para não voltar mais. E ele continuou na vida dele, né?
continuou levando a vidinha dele lá, de lançar discos de vez em quando, de fazer shows. Ainda manteve contatos com os caras, ainda de vez em quando, porque num disco dele chamado Orange One, né, que é um disco de covers, tem uma cover lá do Free, né, Fire and Water, que quem participa é Paul Stanley. Então tem até um clipe legal, vocês podem ver aí, que eles se encontram lá num lugar lá da Califórnia, os dois se encontram, aí vão lá pra banda, tocam junto e tal. Então ele ainda não guardou rancores ainda dos caras do Kiss, mas não voltou mais pra banda. E ficou nessa aí, né? Tocando com sua banda solo, lançando mais alguns discos, fez alguns discos maravilhosos, mais um melhor que o outro, na verdade, né? E até que chegou esse fatídico ano de 2025, né, que houve aquele fatídico acidente lá na casa dele em setembro e esse Frehley acabou nos deixando, infelizmente. E eu fico muito triste, moçada, porque assim, né, eu ainda esperava que o que se reunisse mais uma vez com a formação original. Você fala, vocês vão falar, mas você tá doido? O que essa banda acabou, os caras pararam, tá? Mas já teve tanta aposentadoria que não virou nada, né, que os caras voltaram depois. Eu sempre ficava naquela expectativa, quem sabe os caras resolvem fazer uma turnê de novo, né? Com as máscaras e com a formação original. Seria muito legal, né? Agora não vai dar mais mesmo, né? Então o que ficou pra nós foi... esse filho morreu de uma maneira tão besta, né? E aquela história, você pode dizer, né? Ah, mas com tudo que ele aprontou, foi muito de chegar até os 74 anos. É verdade, mas morreu de maneira muito idiota, né? Podia não ter acontecido, ele podia estar aí. Mas isso aconteceu. A vida é assim mesmo. O que ficou para nós foi o legado. Tudo de muito legal que ele fez. Que tem aí, né? Para quem gosta do Kiss. Para quem não gosta também. Né? Acho que sempre tem alguma coisa legal para ver. Esse fez muito pelo rock and roll. Tá? E agora se foi. Tá? E eu concordo com as palavras que disse Vinnie Vincent. Né? Que a respeito dele substituir o Ace no Kiss, ele fala que ele ocupou o lugar de uma lenda maior do que a própria vida. Eu concordo, porque a vida acabou, mas a lenda de Ace Frehley vai ficar para todo sempre. Então, moçada, o astro que nunca fez questão de ser uma estrela, agora brilha nessa constelação de astros que tem aí no além. Então, moçada, é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado um pouquinho aí da trajetória de Ace Frehley. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah.